Então, vamos começar a estudar a apostila número 1 do módulo de Língua Portuguesa, ok? Fascículo 1, ou seja, é o fascículo que a gente chama de módulo, né? Módulo 1, ok? Então vamos ao capítulo 1, ou texto 1, que vai falar sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então vamos ver o que a apostila nos diz. As pessoas vivem em sociedade e por isso sentem necessidade de comunicar aos outros os seus sentimentos, as suas experiências e as suas emoções. Então vamos acompanhando aí comigo. A comunicação é tão importante para nós como são importantes a alimentação, a respiração e o próprio repouso, né? O que é lógico porque, né, para viver em sociedade nós precisamos da comunicação, por isso que ela é tão importante. A forma mais usada para a nossa comunicação é a que se faz por meio de palavras faladas ou escritas. Então, palavras, né, faladas ou escritas. É o que chamamos de linguagem verbal. Então, linguagem verbal são as palavras faladas ou escritas. Ok? Então, continuando aqui o texto. Todavia, entretanto, existem situações que não permitem essa comunicação por meio de palavras. Dá um exemplo ali. Quando você quer tomar um ônibus, por exemplo, você não usa linguagem verbal. Você faz apenas um gesto e o ônibus para. Né? Você faz o sinal e o ônibus para. Quando quer descer, basta acionar a sirene, né? Ou tem uma cordinha ou tem um botãozinho. O motorista ouve o barulhinho lá, ele sabe que ele tem que parar no próximo ponto. E o motorista então logo obedece. Como você pode observar, no seu trajeto do ônibus nenhuma palavra foi usada. Porém, houve comunicação, né? Você se comunicou com o motorista do ônibus, mesmo sem usar uma palavra escrita e uma palavra falada. Você fez apenas o gesto de fazer o sinal na hora que o ônibus parou e puxar a cordinha ou apertar o botão na hora que o ônibus vai parar para você sair. Essa comunicação que se faz sem o uso da palavra falada ou escrita, tá vendo? Não pode ter palavra falada nem palavra escrita. Se tiver palavra falada ou escrita, é verbal. Então aquela que você faz sem o uso da palavra falada ou escrita, ela é a linguagem não verbal, né? É aquele caso, por exemplo, que eu dei, um exemplo que eu dou aqui é o da música, por exemplo. A música, se ela for cantada, ela é falada, então ela vai ser linguagem verbal. Se ela for apenas tocada por instrumentos, ela é não verbal, ela não é nem falada e nem escrita, então ela é não verbal, tá? Então aqui está o resumo disso tudo que o texto falou. Eu recomendo que você dê um print nessa tela. Linguagem verbal é a comunicação feita através de palavras faladas ou escritas. E a linguagem não verbal é a comunicação feita através de gestos, gravuras, cores e outros símbolos. A seguir, você encontrará vários exemplos de linguagem não verbal. Então, ela vai mostrar aqui alguns exemplos, a apostila vai mostrar alguns exemplos de linguagem não verbal. Um exemplo de linguagem não verbal é a fotografia.
Uma fotografia ela comunica através de uma imagem visual. Ela pode representar pessoas, cidades, paisagens e animais facilmente reconhecidos por nós, porque ela se aproxima da nossa realidade. Observando a fotografia abaixo, você verifica que se trata de uma praia. Uma linda praia situada em Vila Velha, antiga capital do Espírito Santo. Né? Então, obviamente, observando essa paisagem aqui, você consegue identificar que isso aqui é uma praia. Né? Ok? Os textos jornalísticos, eles fazem muito isso. Você vê, para chamar a atenção, primeiro eles colocam um título, depois eles colocam uma foto. Essa foto é a linguagem não verbal. Por quê? Porque você bate o olho na foto, você já sabe mais ou menos do que a notícia vai falar. Então eles usam muito esse recurso da foto. Vamos descrever essa fotografia usando a linguagem verbal. Então olha só, a fotografia ela é uma comunicação não verbal, ok? Agora nós vamos descrever ela através de uma linguagem verbal, né? Ou seja, eu vou verbalizar o que eu estou vendo naquela figura ali. Então o que eu vou escrever? Eu vou escrever, posso fazer isso falando ou escrevendo. Né? Aqui eles deram um exemplo escrevendo. Então eles colocaram lá: a fotografia acima nos mostra uma praia bastante movimentada pelos banhistas, enfeitada por numerosos guarda-sóis. Aproximando-se do final da praia, vemos várias árvores e mais adiante um morro penetrando no mar. Como você pode observar, uma fotografia sempre nos transmite uma mensagem. Então olha só, né? Se aparece um exercício lá pedindo para você descrever uma figura em linguagem verbal, né, você vai fazer exatamente isso aqui. Você transformou aquela figura numa linguagem verbal. Né? Gestos e expressões faciais. Quando você está zangado, preocupado, alegre ou triste, as pessoas percebem o que você está sentindo olhando apenas para a expressão do seu rosto. Observe as fotografias abaixo. Né? O homem está triste. Como percebemos isso? Pelo jeito da sua boca, dos seus olhos e pelas lágrimas que estão escorrendo. Né? Até a própria mão dele ali, na testa ali, como se ele estivesse preocupado, triste, né? E a mulher está feliz. Notamos isso pelo sorriso que vemos estampado em seu rosto. Né? Ela está sorrindo, então ela obviamente está feliz. Ok? A dança. A dança também pode nos transmitir mensagens alegres ou tristes. Veja a fotografia abaixo. Aí no caso eles esqueceram de colocar a fotografia, né? Mas provavelmente era uma fotografia de uma bailarina. Né? Então aí tá escrevendo ali embaixo em linguagem verbal o que a figura está representando, o que a figura que deveria estar ali estaria representando. Esta é uma bailarina e ela se comunica com a plateia através dos movimentos do seu corpo. Você acha que é comum essa comunicação por meio da dança? Pois bem, é muito comum, porque todos os anos nós assistimos aos desfiles das escolas de samba e os seus figurantes se comunicam com o público por meio dos movimentos do corpo. Né? Então você vê o pessoal passando ali, eles estão dançando, estão sorrindo, estão acenando. Eles não estão falando nada para o público, eles só estão tentando se comunicar ali, se movimentando, mostrando alegria, né? Sem dizer uma palavra. Então é uma comunicação não verbal. A música. A música, como eu expliquei lá em cima, ela pode ser verbal ou não verbal. Então cuidado com isso. Se perguntarem lá na prova, como eles não fizeram observação aqui, se perguntarem lá, você diz que ela é não verbal. Tá?
mas o mais correto aqui seria, em vez de música, seria partitura, né? Então, quais as músicas que mais gostamos de ouvir? São aquelas que agradam os nossos ouvidos e que despertam em nós certos sentimentos, certas emoções. Portanto, a música é um outro tipo de comunicação não verbal. Lembrando que se ela for cantada, ela pode ser verbal. Mas se na prova aparecer, você considera que é música sem ser cantada. Veja o quadro abaixo. Aí nesse quadro abaixo aqui nós temos uma partitura, né? Nós temos aqui uma partitura. Partitura, claro, não tem linguagem escrita nem linguagem verbal, né? Então ela é totalmente não verbal. Ela só tem símbolos, né? Você é capaz de entender o que está nesse quadrinho? Claro que não, a menos que você já tenha estudado música. A linguagem musical só pode ser entendida por aqueles que estudam o significado das notas, da pauta e as claves. Os desenhos das notas, da pauta e das claves recebem o nome de símbolos, e o conjunto organizado desses símbolos recebe o nome de código. Então, nessa pauta aqui, cada um desses símbolos, cada um desses sinais aqui é um símbolo. Isso aqui é um símbolo, isso aqui é um símbolo, tá? Isso aqui são as notas e essas aqui são as estrofes, né? E aqui é um símbolo, por exemplo, para dizer que a música tem que ter uma pausa aqui, né? Então, quem entende de partitura vai ler isso aqui, vai entender isso aqui, ok? Então, ela é formada completamente de símbolos, não tem nenhuma palavra escrita aqui, né? Mas quem entende esses símbolos consegue entender essa partitura, né? Então, ela é formada de símbolos e o conjunto desses símbolos aqui é um código, né? Então, se perguntar lá na sua prova o que é um código, você vai dizer que um código é um conjunto de símbolos, né? É o que está aqui, né? Um conjunto de símbolos. Esse conjunto de símbolos ele vai formar um código, e esse código você vai conseguir decifrar ele e vai conseguir, quem entende o código vai conseguir tocar essa música, né? Chegando até aqui, você percebeu que nós podemos nos comunicar não só por meio da linguagem verbal, mas também pela linguagem não verbal. Então, essa é a conclusão de toda essa aula. O que essa aula quis dizer é que você pode se comunicar. Comunicar é importante, porque em sociedade nós temos que nos comunicar. E existem duas formas da gente se comunicar na sociedade: pela linguagem verbal, que ela é escrita ou falada, e pela linguagem não verbal, que ela é através desses sinais. E um outro exemplo que eu dou aqui, por exemplo, uma placa de trânsito. Você já viu ali uma placa de trânsito escrito, por exemplo, né? Assim, pronto, não está escrito nada. Apesar do E ali, não está escrito nada. Não tem nenhuma palavra escrita, só tem um E ali, né? Uma letrinha E com um tracinho ali. O que significa isso? Significa que você não pode estacionar naquele lugar. Pronto, é um símbolo, e esse símbolo é uma linguagem não verbal que está nos comunicando que nós não podemos estacionar naquele lugar. Se ela tiver mais um X, significa que você não pode estacionar nem parar naquele lugar, né? Então é uma forma também de comunicação não verbal, ok? Que é muito importante, por exemplo, no trânsito. Outra forma de comunicação não verbal que é muito comum no trânsito também, né? Você tem aqui um semáforo e você tem aqui 3 cores, né? Você tem aqui uma cor vermelha, uma cor laranja e uma cor verde. Não tem nada escrito ali, não tem nada falando ali. O semáforo ele não fala com você. Mas você sabe que quando ele está vermelho, você tem que parar. Quando ele está verde, você tem que
Você pode seguir. E quando ele está laranja, é para você tomar cuidado que ele vai fechar, né? Então, é um outro exemplo de comunicação não verbal, né? O semáforo ele não fala, por favor, pare. Não, ele não fala. Ele simplesmente mostra a luz vermelha e você já sabe que você tem que parar, né? E aí que nós temos a atividade 2, que é o exercício de fixação do texto 1. Você deverá resolver os exercícios de fixação propostos e, a seguir, verificar suas respostas, né? As respostas você vai trazer para a gente vai verificar juntos, ok? Lembrete importante, procure escrever de maneira correta, ou seja, não se esqueça dos sinais, das acentuações, né? E comece as frases com a letra maiúscula e coloque ponto final, ok? Já vai treinando como escrever corretamente. Então aqui está o exercício número 1, né? Você vai pausar esta tela e aí você vai ficar com ela pausada enquanto você resolve ela. Não precisa escrever todo o exercício. Basta você escrever ali 1A e coloca a resposta. B, coloca a resposta. C, coloca a resposta, né? Então nesse aí você tem que escrever na frente de cada situação se a linguagem usada é verbal ou não verbal. Então você vai colocar lá 1A. É verbal ou não verbal? Aí você vai colocar lá, ok? Então, lembra, é a situação, tá? Não, cuidado, preste bem atenção no enunciado, né? Faça o que se pede, não o que não se pede. O que o enunciado está pedindo? Está pedindo que você escreva na frente de cada situação. Então ele está mostrando ali uma situação para você. Porque se ele estivesse pedindo para você dizer o que é tudo isso aí é linguagem escrita. Então tudo isso aí seria linguagem verbal, né? Só que ele não quer saber o que está escrito, ele quer saber a situação que está descrita, ok? Tá? Então, eu vou contar até 5, você pausa e aí resolve o exercício, depois nós continuamos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e pause. Ok, espero que você tenha resolvido bem e vamos continuar aqui com o exercício 2 e 3. Então, exercício 2 e 3 estão aí. O 2 é para você escrever 5 situações, né? Mais uma vez, ele está pedindo situações, ele não está pedindo, né, para você demonstrar o que é linguagem verbal, o que é linguagem não verbal. Ele está pedindo para você demonstrar, mas através de situações. 5 empregando a linguagem verbal e 5 empregando a linguagem não verbal. Aí você só vai colocar ali 2A e vai colocar 5 situações que você usaria a linguagem verbal. E 2B, 5 situações que você usaria a linguagem não verbal. E o 3, descreva as fotografias abaixo utilizando a linguagem verbal. Então ele já deu a fotografia para você, que é uma linguagem não verbal. Você vai tentar traduzir essas fotografias para uma linguagem verbal, ou seja, em linguagem escrita, né? Poderia ser em linguagem falada, mas como é uma prova, você tem que escrever, né? Você não pode dizer para o professor, você tem que escrever. Então você obviamente vai ter que se comunicar na prova por comunicação escrita, né? Não falada, né? E aí é uma coisa muito subjetiva, porque aqui você pode entender várias coisas, aqui você pode entender várias coisas, depende do que você entendeu, fica a seu critério. Ok, mais uma vez eu vou contar até 5 e aí você pausa e resolve o exercício. 1, 2, 3, 4, 5 e pause. Ok, acabamos aqui então a aula número... a primeira parte da apostila número 1, ok? E
né? Depois que você fizer todos os exercícios, traga para a gente corrigir.